Falar para vocês sobre como que seria isso numa propriedade hoje. Vai lá, Fábio. Bom, vamos lá, pessoal. Valeu, Daniel. Vamos sair um pouco desse mundo nerd aí, né, e entrar agora no mundo agro. Infelizmente, ou felizmente, para quem vê muita oportunidade, eu começo essa minha apresentação com esse slide. Será que a agricultura ela é considerada um estilo de vida ou um negócio? Para quem está aqui assistindo a gente hoje, é meio óbvio que é um negócio, né? Mas se você vai para o campo hoje em dia, visitar produtor, se você pergunta para ele qual que é o objetivo da vida dele, geralmente o que ele vai te responder? Pagando minhas contas está mais do que suficiente. Puta, mas o que isso significa? Significa que você já está quebrando o primeiro tripé da sustentabilidade, que é prosperar economicamente. Isso não significa que internamente o produtor ele não tem aquela vontade de prosperar, de aumentar seu patrimônio. Mas, se ele não transformar isso em métricas, deixar de modo escrito, o subconsciente dele vai sempre querer resultados para pagar a conta. Isso não é, eu estou falando isso não é autoajuda, isso já é provado. E se você conectar o seu consciente com o seu subconsciente, e você sempre buscar isso, automaticamente você vai alcançar aquilo que você planeja. Então, se você colocar tudo isso no papel, se você falar, eu quero prosperar, um dia, de fato, você vai conseguir. A segunda pergunta que eu sempre faço, quando vou visitar um produtor, é perguntar para ele, quanto está custando a sua atividade? Sem ser o que você desembolsa com insumos, com diesel, essas coisas. O custo econômico do seu negócio. Então, se considera depreciação, retorno do seu patrimônio, e que ele geralmente vai te responder? Nossa, se eu colocar todas essas contas aí, eu não estou pagando atividade. Cara, pelo menos ele tem esse tipo de consciência, né? O que isso vai significar? Que em um médio ou curto prazo, ele vai ter que se desfazer de algum patrimônio dele, ou, num caso muito extremo, ele vai ter que sair dessa atividade. E, geralmente, o cara que é agricultor, ele viveu a vida toda fazendo aquilo. Ele não vai ter habilidade ou nunca procurou fazer alguma coisa diferente. Ele vai acabar indo para a cidade, vai acabar trabalhando numa construção civil, e vocês já podem imaginar o caos social que isso pode gerar, né? Então, eu acho que é uma missão nossa que trabalha com agricultura, que é fazer o cara se manter no campo, porque isso é uma, eu vejo como sendo uma missão para a gente melhorar o nosso mundo. Bom, mas da onde que vem esse problema? Por que essa agricultura é tão difícil? Os empreendimentos agrícolas, eles estão inseridos num modelo econômico que a gente chama de concorrência perfeita. Que isso significa? Que o agricultor, o produto dele, a soja, o milho, ele é tomador de preço. É o mercado que faz o preço dele. Então, quando o cara é pequeno, o que ele tem que fazer? Se ele está com uma margem apertada, ele vai ter que produzir mais. E aí que entra o paradoxo. Se você tem que produzir mais, o preço ele vai caindo cada vez mais, porque você vai começar a inflar o seu mercado. Então, o que resta para o cara fazer é diminuir o custo. E se o cara tem uma atividade pouco eficiente, ou, ou em comparação com alguém que tem grande escala, o cara que tem maior economia de escala, ele consegue ser mais eficiente porque ele consegue diluir mais seus custos fixos. Então, o cara que é pequeno, ele vai, invariavelmente, com o tempo, ele vai acabar sendo engolido pelo cara que é grande. Porque o cara que é grande, ele é mais eficiente, ele vai conseguir se sustentar na atividade, mesmo nos anos mais ruins, e o cara que é pequeno, ele vai acabar sendo engolido nesse processo. Nesse slide aqui que eu trouxe para vocês, é o número de fazendas no Brasil ao longo dos anos. A gente vê que teve um crescimento ali da década de 20 até a década de 70, que foi esse período de aumento explosivo do crescimento populacional. Então, começou a ser demandado muito mais alimentos, e, consequentemente, a atividade agrícola era muito rentável. A partir dos anos 70 até o início dos anos 90,
teve um período muito forte de inflação aqui no Brasil. Então, muita gente que não era da agricultura, ligada à agricultura, acabou investindo dinheiro em propriedades agrícolas para se salvar, para que não perca o poder de compra do dinheiro dele ao longo do tempo. Então, ele usava a compra de fazendas para ele não diminuir o seu patrimônio líquido, o seu patrimônio, né, desculpa. Então, a partir, quando começou a diminuir, quando entrou o Plano Real, as propriedades no Brasil, ela começou a se reduzir drasticamente. Foi um período muito difícil de muita oferta de produtos no mundo inteiro. Então, muita gente não aguentou se manter dentro da atividade e acabou saindo. A partir de 2002, ali tem um gráfico representando o ano de 2006, teve uma abertura comercial da China, então isso motivou de novo o aumento da demanda de alimentos. Então teve um leve crescimento ali de número de propriedades no Brasil, mas atualmente ela vem cada vez mais caindo nesses últimos anos. Bom, tem mais um problema nessa questão da agricultura, é que além dela estar num ambiente de concorrência perfeita, ela está dentro de um modelo econômico que chama Teorema da Teia de Aranha. Que ele descreve a oferta, ele fala que a oferta e a procura, elas são cíclicas dentro de um mercado, e que a quantidade produzida, ela é escolhida antes que os produtos sejam estabelecidos. O que significa? A gente produz antes e depois a gente descobre qual que vai ser o preço dele. Então, isso pressupõe que as expectativas dos produtores sobre os preços, eles são observados em preços anteriores. Aqui, só para vocês entenderem mais fácil. Imaginem uma produção de morango. Teve uma estimativa de área cultivada de morango, então foi levantado uma oferta de produção de morangos naquele ano específico. Aí, nesse meio tempo, teve uma estiagem muito forte e a produtividade de morango caiu muito. Então, o que vai acontecer com o preço? O preço ele vai se elevar fortemente. Aí, beleza, tudo bem. Aí, na próxima safra, imaginando esse preço anterior, muita gente vai voltar a plantar morango. Então, vai ter uma grande área de morango plantada. O que vai acontecer no final das contas? O preço dele vai cair. Isso é o modelo de teia de aranha. Aqui nesse gráfico, é o ciclo da pecuária, que a gente chama aqui no Brasil. Essa linha azul é o preço do boi gordo e a linha vermelha é o abate de fêmeas. A gente pode ver que ele forma quase um espelhamento perfeito. Então, quando há uma elevação no preço do boi gordo, ele é uma queda da porcentagem de abate de fêmeas. O que isso significa? Quando o preço do boi está bom, o pecuarista, o que ele faz? Ele acaba segurando as vacas, imaginando que a venda do bezerro, que é o produto da cria, ele vai ter um preço alto novamente. E aí, o que acontece? Todo mundo tem a mesma estratégia. Então, todo mundo acaba segurando as vacas. E aí, o que vai acontecer daqui um ciclo, 2 ou 3 anos? Vai ter um excesso de oferta de bezerro. E tendo uma oferta de excesso de oferta de bezerro, o preço do boi gordo vai cair. Aí você vai me perguntar, mas e quando o preço do boi gordo está baixo? Por que tem um aumento do abate de fêmeas? É porque a margem do produtor ele vai ficar muito apertado e porque ele não vai ter para onde correr, ele vai acabar matando mais fêmeas da sua fazenda do que ele gostaria. E aí o que vai acontecer? Vai faltar bezerro depois de algum tempo. E isso é o ciclo da pecuária aplicado ao teorema da teia de aranha. Bom, mas a gente falou bastante aqui de teoria. Na prática, o que a gente vai discutir bastante no programa Fazenda 4.0? Antes da gente começar a falar sobre gestão ou aplicação de IoT ou de internet das... É a mesma coisa, né? A gente precisa primeiro trabalhar com a mentalidade do produtor, a mentalidade financeira dele.
Ele não adianta nada a gente começar a explicar para ele, falar o que é lucratividade, VPL, otimização, machine learning e tudo mais, se o cara não tem essa mentalidade. Então a gente precisa tirar aquilo lá dele primeiro, de pensar, eu só quero pagar minhas contas, ou se eu for colocar todos os cálculos no meu negócio, eu não estou tendo dinheiro. A gente precisa tirar isso e fazer o cara trabalhar a atividade agrícola dele como sendo um negócio. E para isso, eu estabeleci 5 passos para a gente melhorar essa mentalidade financeira dele. A primeira é sempre ter números muito confiáveis. Isso daqui é como se você tivesse um GPS sem ter a localização de onde você está. Você ter números confiáveis é um radar. Então você sabe onde que você está e sabe para onde você quer chegar. Então não adianta nada você ter um super equipamento que levanta, você pode fazer alguns cálculos magníficos aí de inteligência artificial, se você não está levantando esses números corretamente. O segundo passo é contar com pessoas capacitadas. Isso daqui é muito importante, porque a parte financeira é uma parte muito chave do seu negócio. Muita gente que a gente conversa por aí, ele ainda contrata filho, primo, cunhado, filho de cunhado, para trabalhar com a parte financeira, e às vezes ele não tem treinamento nenhum para tocar o negócio. Ele faz isso por quê? Porque ele confia nos parentes dele, imagina que ele não vai tomar dinheiro ou não vai querer enganar, mas a pessoa não é capacitada para fazer algum tipo de análise ou recomendar coisas ou dar um diagnóstico preciso do negócio. O terceiro ponto aqui é fazer um orçamento claro. Isso vai servir como um guia para o seu negócio. Então, antes de você começar a fazer qualquer tipo de implantação de uma atividade agrícola, faça um orçamento para você saber aonde você vai estar no seu futuro. Então, você vai falar, eu vou plantar soja. O que vai acontecer nesse meu negócio? Eu vou ter que preparar o solo, ter que fazer adubação, fazer plantio. Quanto cada uma dessas etapas vai me custar? Quando que isso vai acontecer? E com isso você tem um guia, porque isso daqui é um tanto óbvio, mas muita gente acaba não fazendo, né? Tem que saber para onde você quer chegar, para você saber para onde você está trilhando. O quarto é você fazer o controle e a avaliação, a evolução dos resultados. Então, com base no seu orçamento, como eu já comentei antes, você vai avaliar se você está muito dentro ou muito fora daquilo que você planejou inicialmente. E se estiver muito fora, ou vai fazer uma correção ali naquele momento, ou vai ter que reavaliar o seu orçamento. E por último, valorize os números, mas sempre com muita cautela. Confie sempre no seu feeling. Eu falo aqui que uma experiência do produtor tocando há 30 anos o seu negócio vale muito mais do que um cara ou um software que chega ali, coloca números para você e o cara fica desconfiado. Então, confie bastante nos números, mas também avalie eles com muito cuidado. Mas falando especificamente sobre gestão, a análise de empreendimento rural, eu gosto de comparar ele como se fosse um exame médico completo. Ele deve ser realizado periodicamente para ver os sintomas e indicar se você está indo bem ou não no seu negócio. Aqui você pode fazer comparações com alguém que é muito eficiente, comparando o seu negócio com o dele, avaliar como que é a média da sua região. Então, tem várias formas de você fazer análise do seu empreendimento rural. No programa Fazenda 4.0, eu vou falar sobre 7 ferramentas. O primeiro é o balanço patrimonial. O que é isso? O balanço patrimonial é como se fosse um retrato do seu negócio naquele momento. O balanço patrimonial ele só serve para aquele exato dia. Então, o que vai conter nele? Todos os seus ativos, de um lado, e todos os seus passivos e o seu patrimônio líquido do outro. Então, o que isso significa? Seus ativos são todos os seus bens e seus passivos é tudo que você ou deve para terceiro ou aquilo que você já colocou dentro do seu negócio. Então, no balanço patrimonial, você consegue ver qual está sendo a sua dívida, qual está sendo a sua qualidade de dívida, se você vai conseguir se manter bem naquele momento ou não,
e qual que vai ser, qual que é a sua perspectiva para o futuro. Se você tem poder para você fazer mais investimentos ou não, se está na hora de você se desfazer de algum patrimônio seu e tudo mais. A segunda ferramenta é a DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício. Aqui eu vou explicar para vocês em regime de competência. O que é em regime de competência? Geralmente, quando você faz uma DRE, uma coisa muito simples, na verdade, vou falar primeiro o que é a DRE, ela é um resumo de toda a sua receita e o seu custo num determinado ano. Quando você faz isso em regime de caixa, é aquilo que você só vê naquele momento. Mas a gente sabe que na agricultura você pode fazer várias estratégias para você antecipar a compra ou antecipar a sua venda. Então, eu vou te ensinar a fazer uma DRE em regime de competência. Por exemplo, você pode fazer uma compra de adubo 1 ou 2 anos antes, porque você sabe que aquele está um momento muito bom. E se você for usar isso no regime de caixa, vai considerar como se o seu resultado líquido operacional daquele ano fosse sendo gastando todo aquele adubo que você comprou. E, na verdade, não, né? Na verdade, você vai consumir isso ao longo do tempo, ao longo das 2 ou 3 safras aí que você possa ter feito o adiantamento. O terceiro ponto aqui é a análise de viabilidade econômica. Aqui é meio óbvio, né? Mas é avaliar se é algum investimento que você está querendo fazer, uma compra de trator, uma compra de terra, ele está sendo viável ao longo do tempo. Eu vou tentar explicar para vocês também como que a gente trabalha com essa análise de viabilidade quando a gente considera o financiamento rural e acesso ao crédito agrícola. O terceiro ponto, o quarto ponto, desculpa, vou falar um pouco sobre custos, como a gente analisa custo de trator, custo da sua atividade. Vou explicar para vocês também como que a gente faz um dimensionamento correto de sistema mecanizado na propriedade rural, para saber se para aquela determinada área tem a quantidade de trator suficiente, se eu preciso comprar mais ou se eu posso vender algum, saber se a gente está trabalhando na máxima eficiência do custo de produção. Vou ensinar também uma ferramenta de análise de risco. Então, saber. Aqui eu posso fazer um paralelo com a análise de viabilidade, mas só pode ser aplicado para outras coisas também. É saber, bom, tudo bem, eu fiz uma análise de VPL para a compra de um trator na minha propriedade. Mas qual que é a probabilidade disso acontecer? E isso é análise de risco. Sabendo a análise de risco, eu posso saber, bom, eu tenho, vamos supor, 20% de chance do meu negócio não ser viável economicamente. Então, eu posso gerar estratégias para guardar esse patrimônio, esse crédito que eu tenho, esses 20% do montante, que é o meu risco, como sendo como posso falar, um recurso a mais para eu me garantir dentro daquela atividade. Vou ensinar também a fazer uma programação linear para otimização de portfólio dentro de uma fazenda. O que isso significa? É saber, bom, lá no norte do Paraná, por exemplo, eu consigo fazer 2 a 3 safras por ano. Posso plantar milho, soja, fazer uma pecuária, plantar trigo na safrinha, milho, safrinha. Saber qual que é o melhor portfólio, qual que é a porcentagem de área que eu preciso cultivar de uma cultura, de outra, para ter o melhor ganho com o menor risco. E por último, vou ensinar vocês a fazer uma análise de mercado. A gente sabe que isso é possível de ser feito. Eu já expliquei para vocês o teorema da teia de aranha. Então, a gente consegue identificar alguns ciclos e também prever preços de insumos e de produtos aí num curto prazo. Por exemplo, o preço de soja, a gente consegue saber já daqui a um ano quanto que está valendo. Então, saber se está valendo a pena a gente fazer um hedge nessa época agora, se vale mais a pena a gente segurar, e eu vou te dar algumas dicas sobre isso. E, para completar, toda essa análise vai estar embarcado
dentro do conceito de agricultura digital. A mensagem que eu quero passar aqui é que você não precisa ser especialista em tudo isso, você não precisa saber fazer todo esse tipo de cálculo, saber fazer esses indicadores. O que você precisa é entender o que isso significa e como que você pode aplicar isso no seu negócio. Esses indicadores, hoje em dia já tem muitos aplicativos, muitas startups que estão trabalhando com isso. Essas startups de gerenciamento que fazem RP do seu negócio, elas fornecem resumos, eles fornecem relatórios muito completos. Mas não adianta nada você ler um relatório se você não entende o que aquilo significa. Então, no nosso treinamento, eu vou tentar passar para vocês o que significa esses indicadores para te auxiliar a você tomar alguma direção e tomar a sua decisão. É mais ou menos isso que eu tinha para passar e vou passar a bola para o Daniel de novo. Pegando o gancho aqui do Fábio, então, o que a gente enxerga como programa para fazer a Fazenda 4.0? Então, aqui ele deu um exemplo da parte de gestão de uma propriedade, o quanto de coisas que você precisa saber para, de fato, estar fazendo a gestão adequada do seu negócio, né? Conhecendo aquilo que você precisa. Então, tudo isso tem a ver com estruturação de processos. A estruturação de processos não é simplesmente a gente falar na receita de bolo o que você deveria ter do início da concepção de um projeto de agricultura digital numa propriedade até o final, mas sim entender o que tem envolvido naquilo. Para isso daí, então, a gente criou o nosso programa Fazenda 4.0, que agora muita gente vai ficar talvez triste, mas não é a agricultura digital dentro da porteira. Fazenda 4.0 para a gente é uma fazenda que consiga ter esses 4 pilares na agricultura digital. O primeiro deles, a produção. A produção ela tem que estar totalmente dimensionada e pensada para ela estar digital. Então, você não pode ter produtos ali que eles não tenham a intenção de estar totalmente otimizados. Então, a otimização dessa produção ela vai ser muito importante para a implantação da agricultura digital. O outro seria a gestão. O Fábio acabou de mostrar aqui para vocês. A gestão não é simplesmente ter uma planilha de Excel falando quanto que você gastou e quanto que você ganhou no final da safra, ou simplesmente ver o extrato do banco ali da conta PJ. A gestão ela tem a ver com planejamento, ela tem a ver com enxergar números, enxergar indicadores. Então, a gestão é um outro pilar super importante. Um outro pilar que muita gente não dá tanto valor assim é o pilar de pessoas. Não pessoas para você fazer a contratação ideal para o seu negócio, mas como você, sendo um fazendeiro, como você, sendo um profissional que está levando a agricultura digital, está lidando com isso. Você está engajando, você está liderando, você está entendendo de fato o que o outro precisa para fazer parte do seu projeto. Então, pessoas vai ser muito falado aqui no nosso programa. E, por final, a sustentabilidade. O que adianta você ter otimização de processos se ele não se paga? Do que adianta você ter tudo isso funcionando de uma maneira boa, pode estar dando lucro, se ela está danificando o meio ambiente, se socialmente ela não é responsável? Então, a sustentabilidade também é extremamente importante para isso. Falando a fundo, então, o que a gente verá no nosso programa? Em produção, a gente vai ver que todas as tecnologias elas têm que estar a favor do maior rendimento no campo. Então, a otimização de maquinários vai ser mostrada, as técnicas de agricultura de precisão, sensoriamento remoto de solo, de planta, de clima, tomada de decisão em tempo real, adequação de variedades e a busca contínua de melhoria. Claro, aqui a gente não está falando que em todos esses tópicos a gente vai deixar os nossos alunos especialistas, mas o que em cada tópico desse é importante você saber para tomar decisões, para procurar um especialista, ou até mesmo para entender se você quer de fato se especializar naquilo, e aí sim fazer um curso ou uma pós-graduação em determinada área. Mas se a gente olha aqui, a gente está vendo essa colhedora ali no fundo, que custa milhões de reais, e a gente pensa, né? Então, por que o produtor rural hoje em dia, muitas vezes, ele
contrata alguém para dirigir essa colhedora aí que está ganhando um salário inadequado e ao mesmo tempo a caminhonete dele de uns 100 mil reais ali, ninguém pode encostar. Isso tem muito a ver não só com a capacidade de contratação, como eu falei, mas sim com a sua atitude. Então, ter uma atitude próspera, ter uma atitude de liderança, de engajamento e uma atitude talvez também de entender os processos não como sacramentados, como devem ser, não só como a família fazia há alguns anos e eu vou continuar fazendo, mas como eu consigo, como pessoa, melhorar para trazer isso para o meu negócio e fazer meu negócio melhorar de fato. Então, pessoas, a gente tem no nosso programa um especialista só em desenvolvimento de pessoas falando para a gente a respeito disso. Mais para frente eu vou falar isso daí para vocês mais a fundo. Na parte de gestão, o nosso especialista é o Fábio, como ele já apresentou aqui para vocês. O que ele vai querer, então? É garantir que a informação dentro e fora da porteira seja usada de fato para tomada de decisão, mostrar como centralizar processos e ter o controle nas suas mãos para tomar essas decisões e entender o que precisa ser melhor explorado para atuar e melhorar em cima daquilo. Não só através de alguns chutes de onde o seu dinheiro pode estar escapando, né? Por final, então, a sustentabilidade, como eu falei, a gente quer adequar todos esses tripés. Para quem não conhece os tripés da sustentabilidade, é o tripé ambiental, social e econômico. Com isso, a gente quer garantir não só que se atenda à legislação obrigatória, mas e além disso, né, e fazer com que uma atuação ambiental e social ela possa gerar receita. Isso daí através de alguns programas de incentivo econômico, através da utilização de políticas internacionais para isso. Está disponível, pouca gente usa, e isso pode ser o diferencial para a propriedade 4.0. Estabilizar o caixa para se investir, a gente quer mostrar que o econômico tem um viés também muito forte, não se adianta você gastar demais e não ter aquele de fato, aquilo que você precisa para estar tocando o negócio, se tiver faltando alguma coisa, o negócio vai quebrar, e isso não é sustentável, né? E então, além disso, também essa parte de conseguir juros menores por adequações socioambientais é uma realidade que a gente vai mostrar qual que é o caminho das pedras para isso.